Aleluia. A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós tivemos na UPA domingo passado, nós fomos fazer, estava com sintoma um pouquinho de dor de cabeça, nós fomos fazer o teste na UPA, né, à noite, e a gente estava ali na porta, aguardando o momento, e chegou uns jovens ali em frente, estavam orando, tocando louvores, orando pelos enfermos. Uma atitude assim bonita da igreja. E aí a irmã Rosângela estava contando aqui na terça-feira desse movimento de pessoas estarem orando nos hospitais. A gente tem ouvido muito as pessoas falarem de pessoas que estão orando pelas cidades, orando pelo país. E tudo que eu penso, tudo que eu acho, tudo que eu faço, ele tem que estar fundamentado na palavra de Deus. Tem que estar na Bíblia. Se não estiver na palavra do Senhor, a gente não pode nem citar, a gente não pode nem falar. Eu, por exemplo, tenho algumas coisas que eu penso, que eu acho, que eu tento compreender, mas eu não encontro respaldo na palavra de Deus, então é irrelevante, não tem importância, né? Porque aquilo que não tem base bíblica não tem importância. E uma coisa que tem me chamado a atenção, e ontem eu fazia a caminhada minha, antes de ontem eu fazia uma caminhada, e eu vinha pensando nas escrituras, e o Senhor Deus colocou o livro de Jonas, e Deus tocou no meu coração que Ele nunca mandou orar por povos, por cidade. A palavra do Senhor no Salmo diz assim: orai para que haja paz em Jerusalém. Aí manda orar para que haja paz em Jerusalém. Mas o Senhor nunca manda orar por cidade. Eu, por exemplo, particularmente na minha mente, eu não lembro de nenhum texto bíblico que a Bíblia manda orar por cidade. E é interessante que o Senhor, Ele nunca realmente, eu pelo menos não estou lembrando de nenhum texto. Se alguns irmãos lembrarem, depois pode até me avisar, me dar um alô, mas eu não estou lembrando. Quando João Batista, ele começa o ministério dele, ele chega e ele proclama o povo, ele chega com a mensagem: arrependei-vos. Ele chega com essa mensagem: arrependei-vos. Essa era a mensagem. O Senhor, eu sinceramente, irmão, a Jéssica comentava ontem a respeito de uma mensagem que ela tinha ouvido, e o irmão falou a mesma coisa. Ele também falou: eu não sinto no meu coração de orar por um país, por uma nação, um povo que sempre rejeitou a Deus, irmão, um povo que rejeitou o Senhor. No ano passado a gente viu o maior desrespeito, ainda que aquele homem, lógico, não era o Senhor Jesus, não tinha nada a ver ali, mas o objetivo naquele carnaval no Rio de Janeiro era esnobar, era mostrar que Jesus não é nada. Esse é o retrato do Brasil, irmão. Esse é o retrato dessa nação longe de Deus, dessa nação que nunca buscou ao Senhor, que sempre desprezou a palavra do Senhor. E aí nós vamos orar por essa nação que não quer Deus, por essa nação que muitas vezes, irmão, está sob o juízo do Senhor. Uma palavra dura, né, irmãos? Mas é uma verdade. É uma verdade. Mas você sabe o que o Senhor quer de nós como igreja, irmão? Que nós muitas vezes saiamos, se for no nosso vizinho da direita, para o filho,
para o cônjuge, e que nós saiamos falando: olha, arrependei-vos e voltai para o Senhor. O caminho que você está percorrendo é caminho de morte, caminho de destruição, é caminho que leva ao inferno, que afasta de Deus. Irmãos, nós temos visto nesses dias de tribulação, nesses dias de angústia, ainda que eu tenho convicção que ainda que muitas vezes nós sejamos abalados, mas nós não desesperamos, irmãos, porque nós bem sabemos em quem nós temos crido. Nós temos alguém que cuida de nós, alguém que está à nossa destra, está à nossa direita, à nossa esquerda, cuidando de nós. Nós confiamos em Jesus, irmão. Eu falo sempre para as pessoas, eu e a Eliene, muitas vezes, nós não podemos nos dar ao luxo, muitas vezes, vamos dizer, dar ao luxo que os irmãos têm. Às vezes a gente tem que orar pelo irmão, está enfermo. Não importa a situação que ele está passando, se ele está com coronavírus ou não. Às vezes a gente tem que ir orar e nós vamos, irmãos. Nós não ficamos parados. Mas eu sei também o quanto que Deus tem cuidado de nós. É verdade que a gente toma todo o cuidado, a gente não é irresponsável de sair de qualquer maneira, não, a gente toma cuidado, mas nós não deixamos de fazer a obra do Senhor. Às vezes nós podemos negligenciar, mas não deixar de fazer a obra do Senhor, irmão, porque esse é papel nosso, é papel da igreja. O Senhor, Ele não está mandando nós orarmos por Cuiabá, mas Deus está mandando nós, igreja, a demonstrar essa cidade, a demonstrar o Brasil, e assim deveria ser todas as denominações, todos os púlpitos. Em vez de pregar a palavra de autoajuda, palavra para psicologia, palavra para mexer com o ânimo do homem, pregar o arrependimento para que as pessoas se arrependam, para que nós, como igreja, possamos nos arrepender dos nossos maus caminhos. Talvez nós, como igreja, deveríamos nos arrepender dos nossos pecados. Quando muitos entregaram uma rosa ungida, dizendo que aquela rosa ungida iria proteger a casa do crente, se aquela rosa ficasse ali, tirando de Jesus a palavra de soberania, a palavra de poder, tirando a confiança em Jesus e colocando numa rosa. Talvez seja o momento de nós, como igreja, nos arrependermos dos dias em que nós fizemos de um templo onde era para cultuar a Deus, que os homens fizeram festa junina, para agradar homem, para agradar carnal. Talvez seja o momento em que nós, como igreja, deveríamos nos arrepender das vezes em que nós transformamos um lugar onde a igreja deveria reunir para prestar um culto a Deus, nós transformamos numa festa mundana. A palavra do Senhor em Jonas capítulo 1, a palavra do Senhor diz assim, Jonas capítulo 1: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia, a sua maldade subiu até mim. Irmãos, a cidade de Nínive era uma cidade má, homens maus, e isso sobe diante de Deus. Deus, Ele contempla. Irmãos, eu venho falando tempos atrás, eu falava para a Eliene, para os meninos lá em casa, 6, 7, 8 anos atrás, eu falei: olha, um dia vai vir uma grande virose. E eu falava para ela: quando isso acontecer, vocês vão ficar todos dentro de casa, eu vou ficar isolado na frente, eu vou no mercado comprar mantimento, eu não vou ter contato com vocês, mas eu vou estar ali cuidando e vocês vão estar em casa. Eu sempre dizia isso para ela há muito tempos atrás.
que eu tinha preocupação com a minha família, né? Logicamente, nós pais temos preocupação com as nossas famílias. Mas, irmãos, os homens brincaram demais com Deus. As próprias denominações, pastores, eu sempre digo, fazendo chacota com o nome de Jesus, tomando o nome de Deus em vão, irmão. Irmãos, eu não brinco com o nome de Jesus. O nome de Jesus é Deus. Jesus, ele é Deus. O nome de Jesus não é um nome para ser usado em brincadeirinha. O nome de Jesus não é para ser usado como exclamação. Não, esse nome é poderoso. O nome de Jesus é santo. E nós devemos reverenciar o nome do Senhor Jesus. Mas os homens não, os homens brincavam com o nome do Senhor, brincavam com Jesus, irmão. E tudo isso subia diante de Deus, sobe diante de Deus. Tudo isso sobe diante do Senhor. A Bíblia diz que quando o Senhor fala isso com Jonas, e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarse. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse, de diante da face do Senhor. Eu vou dizer uma coisa para a igreja, irmão. Olha, a Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus, ele é perfeito. A Bíblia diz também que há caminhos que parecem direito ao homem, mas os seus fins são caminhos de morte. Irmãos, eu conheço muita gente, crente, que escolheu o caminho de morte. Eu conheço muita gente, irmão, homens que, à luz da palavra de Deus, homens que estão no inferno nesse momento, homens que estão no inferno, e gostaria muito de falar para os seus familiares, para ter uma vida diferente, e eles não podem sair de lá. Eles não podem sair de lá para falar, porque a Bíblia nos mostra isso. Homens que escolheram o caminho de morte, acharam que poderiam viver sem Jesus. Irmãos, quando o Senhor Deus, ele tem um plano na vida de cada um de nós. O Senhor chamou o Heitor com um propósito. Chamou o irmão Washington, chamou Gustene, irmão Hélio. Nós somos chamados por Deus, irmão, chamado com um propósito. Mas muitas vezes nós temos rejeitado aquilo que Deus tem para nós. Muitas vezes nós temos rejeitado, tratado as coisas de Deus com brincadeira. Irmãos, aquilo que Deus tem na minha vida, e eu sempre tive essa compreensão. Certa vez eu falei, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para mim, eu quero. E se alguém não quiser aquilo que tu tens para a vida dele, me dá que eu quero também. E aí eu me lembro que veio uma pressão, uma luta. E eu falei, não, Senhor, basta somente aquilo que o Senhor tem na minha vida. Porque muitas vezes aquilo que Deus tem na vida do irmão é algo que somente aquele irmão vai suportar. Aquele irmão vai suportar aquilo que o Senhor Deus tem na vida dele. Por exemplo, aquilo que o Senhor Deus tinha na vida do apóstolo Paulo, somente o apóstolo Paulo poderia suportar. Certamente eu e certamente nenhum dos irmãos suportaria o que o apóstolo Paulo suportou. Então era uma situação, era muito particular para ele. Mas aquilo que Deus tem na minha vida, irmãos, eu jamais vou abrir mão. Eu jamais vou deixar de fazer, porque é algo que o Senhor Deus confiou a mim. E na vida de cada um de nós também o Senhor confiou algo a você, a cada um de nós. Eu sei que muitos têm rejeitado, irmão. Muitos têm dito, eu não quero, Senhor. Eu não quero. Senhor, eu não vou evangelizar. Senhor, eu não me importo com a vida de fulano de tal. Às vezes tem pessoas, irmãos, ao teu lado, à tua direita, pessoas que estão percorrendo o caminho de morte, pessoas que estão indo para o inferno, e nós somos incapazes de, como cristão,
falar para aquela pessoa, falar de Jesus para aquela pessoa, anunciar as boas novas. Muitas vezes nós negligenciamos, irmãos, e talvez muitos de nós um dia vamos ser cobrados por muitas vidas que foram para o inferno, porque nós não anunciamos a palavra de Deus, porque nós negligenciamos o evangelho. Logicamente que Jonas, irmão, ele tinha as razões dele para não pregar o arrependimento para o povo de Nínive. Nínive era uma cidade que estava no reino da Síria, e o povo, a população, os guerreiros da Síria eram homens maus, homens muito perversos. Diz os historiadores que quando os assírios eles conquistavam determinada região, para os irmãos terem a dimensão da perversidade desse povo, esses homens, ele pegava os prisioneiros e eles desfolavam vivo, irmão. Era esse o nível de maldade da Síria. Esse era o nível de maldade dessas pessoas. Jonas tinha razões, talvez, para não desejar que o Senhor pudesse salvar aquela nação. Assim como nós, muitas vezes, irmãos, nós olhamos para determinadas pessoas e a gente, muitas vezes, hesita em pregar o evangelho, porque nós falamos, esse não tem jeito, esse é impossível de vir para o Senhor, esse é impossível de ser alcançado. Muitas vezes nós agimos dessa maneira. Jonas, ele tinha as razões dele, aleluias, e talvez ele não desejaria que Nínive fosse alcançado, que Nínive fosse tocado e pudesse se arrepender. Então é mais fácil a gente fugir. Talvez seja muito mais fácil nós fugirmos daquilo que o Senhor tem preparado para nós. É muito mais fácil, irmão. Às vezes quando a gente aceita um chamado de Deus, quando Deus ele nos convoca para a sua obra, eu sei que muitos têm rejeitado. Por quê? Por que eu vou me preocupar com a vida alheia, com a vida dos outros, se eu posso estar cuidando da minha vida? Eu posso viajar 2, 3 vezes no ano, eu posso estar curtindo a minha vida, como dizem muito. Não vou preocupar com nada, irmão. Muitos agem dessa maneira. Para que eu vou me preocupar? Para que eu vou me preocupar de ir ao templo, participar de um culto a Deus? Tem gente que não crê, não acredita, não confia. Irmãos, fé, eu sempre digo para a igreja, fé é algo que provém de Deus, e são poucos os que têm fé. Todos dizem, eu tenho fé. Pergunta para o feiticeiro, ele diz, eu tenho fé. Mas não tem fé, irmão. Quem tem fé, somente quem tem o Espírito Santo de Deus. Somente quem tem o Espírito Santo de Deus tem fé. Porque a fé, a Bíblia diz que ele é fruto do Espírito Santo. Então o Espírito Santo de Deus, ele tem que habitar no homem para que o homem tenha fé. Tem pessoas que estão nos templos, tem pessoas que literalmente eles frequentam a igreja, eles não são igreja, eles frequentam a igreja, porque a igreja se reúne num templo como este para prestar culto a Deus, para prestar um culto ao Senhor. Mas muitos irmãos têm rejeitado, muitos irmãos têm negligenciado aquilo que Deus tem na vida dele. Jonas fez exatamente isso. Eu vou para Tarse, eu não vou para Nínive, eu vou para a região da Espanha, vou resolver meu problema, vou cuidar da minha vida. Irmãos, e quão triste é essa decisão. Eu me lembro, logo quando eu me converti, 97, mais ou menos 98, eu vi uma historinha que me chamava muito a atenção, que na época o pregador, quando falava, ele dizia assim, de uma senhora, de uma mulher jovem, que o Senhor Deus a chamou para a obra dele, mas ela dizia que nunca tinha tempo. Ela dizia, Senhor, olha, no momento eu estou estudando,
no momento eu não tenho, mas quando eu terminar os meus estudos, aí eu vou dedicar a tua obra, eu vou atender ao meu chamado. Passou um tempo, ela concluiu os estudos e ela casou. E ela falou: olha, Senhor, eu não vou atender o teu chamado agora, porque eu tenho a minha família, eu sou recém-casada, e no momento eu não estou podendo, mas passando esse momento, eu vou me dedicar ao teu chamado. E passou uns tempos, ela teve filho, e aí o Senhor novamente chamou, mas ela disse: Senhor, eu não posso dedicar a tua obra, eu tenho meus filhos, eles estão pequenos, eles precisam de mim. Os filhos casaram, vieram os netos, e ela nunca pôde. No final da carreira, ela disse: Senhor, eis-me aqui. Nessa historinha, que ela retrata uma verdade, irmão, naquele momento já era tarde. Aquele momento já era tarde. Isso me chamou muito a atenção, essa historinha que essa pessoa contava. Poderia ser uma parábola, uma pequena história, mas é algo que faz a cada um de nós refletirmos a respeito do chamado de Deus. Eu sei, irmão, que se eu não quiser o que Deus tem na minha vida, não tem problema, Deus levanta outro. Se você não quer, não tem problema, Deus vai levantar outro no teu lugar. Você acha que a obra vai parar por minha causa? Não. Se eu me corromper, você acha que a obra vai parar por minha causa? Não, a obra do Senhor, quem conduz é Ele. A igreja do Senhor Jesus tem um bom pastor, é Ele. Jesus é o bom pastor, irmão. Jesus é o bom pastor desta igreja. Nós somos servos. Nós caminhamos para nos tornarmos escravos voluntários do Senhor, para fazer a vontade dEle. Mas Ele é o bom pastor, Ele que conduz, irmão. Agora, nós como igreja do Senhor, que temos chamado, se você não quer, se eu não quero, não tem problema, a obra vai continuar. Você pode dizer: olha, eu não tenho tempo agora. Não tem problema, irmão, Deus vai levantar outro no teu lugar. Pode ter certeza disso. É assim a obra do Senhor. Demas, ele amou o presente século, ele não quis. A obra não parou. O Senhor Jesus opera até hoje. Ele ainda opera hoje. Brevemente o Espírito Santo de Deus vai ser tirado, irmão. Brevemente, um culto como este, onde a igreja se reúne, não vai ter a presença do Senhor Jesus. Aí vai ser um culto como em muitos lugares tem acontecido. Culto mortos, culto cheio de práticas mundanas para agradar mundano, porque Deus não está operando. Lugar onde não se ora, lugar onde não se busca Deus. O homem, irmão, que rejeita o chamado do Senhor, a vida dele é uma vida de tormenta. Jonas, ele fugiu de Deus e ele entrou no navio. Eu quero dizer para a igreja que quando nós estamos fora do propósito de Deus, irmão, a situação é ruim não somente para nós, mas a situação se torna horrível, muitas vezes para aqueles que estão ao nosso lado. A Bíblia diz, no versículo 4, mas o Senhor, no versículo 3, e Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarse, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarse, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarse de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus. Irmãos, se você está passando por luta, se você está passando por adversidade, se você sente no teu coração que você precisa voltar para Deus, irmão, isso que você sente não é de você. Sabe por que o homem, muitas vezes lá no lamaçal do pecado, o homem lá no monturo, ele fala: eu preciso voltar para Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus ainda habita no teu coração.
Porque se o Espírito Santo de Deus não habitasse em você, você não teria a menor vontade de buscar ao Senhor. Você não teria a menor vontade de estar na presença do Senhor. É o Senhor Jesus que nos traz, irmão. É o Espírito Santo de Deus que traz o homem para adorar o Senhor, para adorá-lo com adoração verdadeira, não uma adoração de boca para fora, mas uma adoração em espírito e em verdade. É o Senhor que nos leva a ter uma vida de santidade, uma vida transformada. É o Senhor Jesus, é o Espírito Santo. Então, irmão, se você está passando por adversidade, e a adversidade está te levando a Deus, então, irmão, você tem que glorificar o Senhor. É como eu sempre digo, se a luta, se uma enfermidade, ela me leva a Deus, eu glorifico a Deus pela enfermidade, irmão, porque é melhor eu partir dessa terra, ter uma enfermidade e partir dessa terra, tendo Jesus ao meu lado, do que viver até os 100 anos, e não conhecer a Jesus, e morrer, e viver a eternidade no inferno. Então eu prefiro, irmão, se a enfermidade me leva a Jesus, eu glorifico ao Senhor Jesus pela enfermidade. Se o dinheiro, ele me leva a Jesus, irmão, não pelo dinheiro, mas se o dinheiro, ele não é impedimento para eu estar na presença do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. Agora, se o homem vai a Jesus por causa de dinheiro, como muitos crentes hoje, que vão para fazer campanha de prosperidade, esses homens nunca conheceram a Deus. Esses homens nunca conheceram a Deus, irmão. Aliás, tem muita gente que estão dentro do templo e não conhece o Senhor. Muita gente que não conhece o Senhor, que estão brincando com Deus. Tempestade foi o que sucedeu na vida de Jonas. Às vezes, irmãos, tempestade tem vindo em nossas vidas, porque o Senhor Jesus está falando conosco. O Senhor está falando, olha, acorda, busca. Você tem oportunidade de se arrepender. Eu sempre tive uma coisa no meu coração, sabe? Nessa caminhada que eu tenho tido com o Senhor Jesus, a gente já teve momentos de muita luta, momentos de muitas adversidades. Eu me lembro de não ter alimento na minha casa e ver o amor de Deus para conosco, irmão. Nunca faltou o pão, nunca faltou o alimento. Sempre o Senhor cuidou. Na hora exata, o Senhor mandava o socorro. Na hora exata, o Senhor mandava o socorro. Há muitas vezes a gente na vida cristã, a gente passa por luta, por adversidade. Nem sempre a luta, ela é consequência do pecado. Muitas vezes é Deus trabalhando em nossas vidas. E eu glorifico muito a Deus, porque quando a gente pode entender, quando a gente pode compreender e ouvir a voz de Deus, irmão. Mas muitas vezes eu me lembro que eu saía da direção do Senhor por algum motivo, e eu via dentro da minha casa lutas, adversidade. Eu me lembro disso. E eu olhava, via o que estava sucedendo, e eu falava, a culpa é minha. Sou eu o culpado. Por alguma atitude. Quando eu começava a focar somente no trabalho, em ganhar dinheiro, isso me afastava de Deus, porque eu colocava o dinheiro como alvo na minha vida. Isso me afastava de Deus. Eu via as consequências dentro da minha casa. Então muitas vezes a gente vê, mas o Senhor muitas vezes ele fala, olha, volta para mim, abandona os maus caminhos, abandona os maus caminhos. Jonas, ele entrou no barco, e o barco, irmão, virou um problema. A Bíblia diz que Deus mandou um grande vento. Às vezes o Senhor, para mexer com o homem, para balançar a estrutura do homem, Deus manda vento, principalmente na vida daqueles que são eleitos, na vida daqueles que foram chamados por Deus. Sabe por que esse vento, irmão? Para te acordar, para fazer você orar mais, para fazer você depender de Deus.
para fazer você saber que sem Jesus você pode ter o ouro, você pode ter prata, você pode ter todo o dinheiro do mundo, mas isso não vai mudar nada a tua vida. Você tem que depender do Senhor Jesus. Sem Jesus você não é nada. Então muitas vezes o Senhor Ele manda vento. Só que enquanto você endurecer o teu coração, enquanto você endurecer teu coração, não somente você, mas aqueles que estão no teu barco junto com você, muitas vezes vão perecer. Se você endurecer teu coração, muitas vezes esse barco pode afundar, e todos que estão no barco podem naufragar com você, irmão, pela dureza do teu coração. Olha Jonas, olha esses homens aqui desesperados. Por que está vendo esse vento? Porque essa tempestade vem porque dentro daquele barco tem um homem escolhido por Deus, que rejeita o chamado do Senhor, que rejeita o chamado de Deus, irmão. E agora Deus vem com a ira dele sobre aquele barco, e aqueles homens todos agora estão tremendo de medo. A Bíblia diz que então eles começam, cada um, clamar ao seu Deus. Eram homens que tinham deuses. Homens que tinham deuses, irmãos. Dentro do meio evangélico, quantos deuses há? Quantas pessoas são atraídas para o templo para cultuar deuses? O Deus dinheiro, ele é presente dentro das instituições. Esse é o que mais atrai. O Deus dinheiro, o Deus bem-estar. Tem aqueles crentes que nunca foram libertos da quiromancia, gosta de uma adivinhação, gosta de ouvir uma pitonisa falar com eles, porque não tem intimidade com Deus, porque não tem vida com Deus, nunca aprendeu a orar, sempre depende de alguém, e muitas vezes estão perecendo, irmão. Esses homens, eles clamavam ao seu Deus. E eu acho interessante nesse texto aqui, porque esses homens, eles vão lançar sorte para entender por quem é a causa desse problema. Veja só, irmãos, esses homens têm o discernimento que o que estava acontecendo era algo espiritual. Esses homens têm um discernimento que o que está acontecendo é espiritual, porque eles poderiam falar: poxa, é uma tempestade que está vindo sobre esse navio. Mas não, eles vão consultar os deuses dele e vão lançar sorte para ver o que é que está acontecendo. Então eles têm um discernimento espiritual das coisas. Irmãos, a vida cristã é espiritual. Igreja não é um comércio, isso aqui não é comércio. O nosso foco não é ganhar dinheiro. O nosso foco não é dinheiro aqui. Aqui é um lugar que a gente mantém, mas o nosso foco é adorar o Senhor Jesus. A gente se reúne aqui para orar, a gente se reúne aqui para entoar louvores ao Senhor e para ouvir a palavra de Deus. Eu estou aqui como arauto do Senhor Jesus. Eu estou pregando, eu sou um mensageiro da palavra de Deus. Se eu não quisesse, o Senhor poderia usar essa caixa de som. Se os homens não clamarem, as pedras clamarão, diz o Senhor. Então, irmão, nós estamos aqui com um propósito. E nós temos que entender que a igreja do Senhor é espiritual. A nossa batalha, ela não se dá no plano carnal, mas no plano espiritual. Essa é a batalha da igreja. Esse vírus, as pessoas vêm falar, é uma doença. Mas nós que conhecemos ao Senhor, nós sabemos que isso é causa do pecado, é causa da desobediência, principalmente das instituições que se dizem igreja. E nós, como igreja, essa instituição tem que tomar cuidado para nós não perdermos a direção de Deus. Esses homens vão lançar sorte, mas eu vejo a intervenção de Deus quando eles vão lançar essa sorte, porque a sorte vai cair exatamente em Jonas. Irmãos, Jonas começa a perceber, ele começa a perceber Deus falando com ele, e ele diz, olha só, no versículo 7,
e dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua, e de onde vens, e qual é a tua terra, e de que povo és tu? E ele lhe disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o céu e a terra. Ele reconhece, irmão, reconhece. Eu sou um cristão, eu saí da presença do Senhor, o Senhor me chamou, o Senhor já usou a minha boca, o Senhor já usou a minha vida para orar por enfermo ele ser curado. Eu já fui instrumento de bênção para alcançar vidas que estavam no mundo. O Senhor usou meus lábios para que eu fosse bênção, para que vidas pudessem estar na presença do Senhor hoje. Mas eu abandonei, mas eu reconheço que Jesus, ele é Senhor. Se fosse hoje, Jonas diria isso: declara-nos agora por que razão nos sobreveio este mal. E Jonas diz: eu sou hebreu, eu temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o céu e a terra. Então os homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabia os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhe disse: levantai-me e lançai ao mar, e o mar se aquietará. Aleluia, glória a Deus, irmão. Me lança no mar. A minha conduta está sendo um problema por causa da minha vida, por causa da minha conduta. Todos podem perecer. Eu estou fora do plano de Deus. Me joga na água, me joga do mar e resolve o problema. Aqueles homens não pensaram duas vezes. Aqueles homens, eles lançaram Jonas dentro do mar. Às vezes, irmãos, a gente acha que não tem saída para nós. Às vezes a gente acha que não tem mais alternativa. Tem sim, irmão. A palavra do Senhor diz que um peixe, um grande peixe, ele vem e ele vai engolir Jonas. Irmãos, às vezes a gente imagina uma situação, porque a mente humana, a gente tenta romantizar a situação. O peixe engole, Jonas fica ali confortavelmente. Não é uma situação como essa. Ele foi engolido por um grande peixe. Eu imagino ele dentro do estômago daquele peixe, pouco oxigênio, líquidos gástricos que queimando a pele dele, talvez apertado. Irmão, mas naquele momento de luta, naquele momento de adversidade, aquele momento de angústia, ele faz uma oração. Olha que coisa maravilhosa. Quantas vezes, irmão, nós fizemos uma oração em momentos como esse? Eu sempre digo que eu tive um período na igreja que eu fui para a igreja, para a igreja, mas a minha conduta não era uma conduta de um homem cristão. A minha conduta não era de um homem cristão. Eu passei por muitas lutas. Talvez a minha família pereceu pela minha conduta. E Deus me mexendo, e Deus balançando. E eu falava: não, eu sou forte, eu vou resistir. E Deus balançando até o dia que Deus quebrou os alicerces. E eu cheguei no fundo do poço. E eu falei para o Senhor, para mim mesmo: de onde eu estou, para mais para baixo, só uma sepultura, que era o lugar que eu podia ir.
Eu cheguei no fundo do poço, quebrado financeiramente, não tinha nada. Sabe por que nós não devemos reclamar de nada, irmão? Porque todas as lutas, porque essas adversidades que eu passei na minha vida me levou a Cristo. Por isso que a gente não deve reclamar de nada. Pelo contrário, nós devemos agradecer a Deus por tudo. Pela luta, pela falta de pão, não tem pão, Senhor, obrigado. Pela saúde, obrigado, Senhor. Se eu tenho pão na mesa, Senhor, obrigado, Senhor. Se eu tenho dinheiro, obrigado, Senhor. Se eu não tenho, obrigado, Senhor. Deus é Deus, independente da circunstância, irmão. Independente de qualquer coisa, Deus é Deus, Ele é Senhor. É isso que é a diferença de um adorador. Isso é a diferença de quem tem Jesus. Nada afasta Ele do Senhor. Ele é firme na rocha. Pode vir tempestade, pode vir vento, nada o abala, porque Ele está firme em Jesus Cristo. Essa é a diferença. Aqueles que são maleáveis, aqueles que são mais ou menos, o primeiro vento derruba, irmão. Você pode ver quantos afastaram, quantas denominações diminuiu a quantidade de gente. Sabe por quê? Porque eram pessoas frágeis, homens que não estavam alicerçados no Senhor, homens que não estavam em Cristo, irmão. Lógico, não estou dizendo que tem irmãos que hoje não vêm ao templo, tem as suas razões, tem problema de saúde, está se cuidando. Não estou dizendo nesse caso. Até porque esses irmãos às vezes não estão no templo, mas esses irmãos estão orando, estão lendo a Bíblia. E eu sei os irmãos que não podem vir. Mas eu sei também que muitos irmãos, eles vão para todo lugar. Eles não vêm para cá, porque eles não entendem o que é um culto a Deus. No dia que eles entenderem, se é que eles vão um dia entender o que é um culto a Deus, eles vão ter uma maneira diferente de chegar ao Senhor. Mas enquanto o homem não tem a dimensão do que é servir ao Senhor, do que é adorar ao Senhor, do que é participar de um culto, ele não vai entender. Mas Jonas estava naquele momento ali, no ventre daquele peixe. Talvez a situação dele, a Bíblia nos mostra pela oração que ele fez, que talvez ele já não tivesse mais esperança. Mas ele lembrou de Deus, irmão. Ele lembrou do Senhor. Eu sou muito grato a Deus. Eu sou grato a Deus porque eu creio em Jesus, eu tenho fé. Irmão, você tem fé, né, irmão Hélio? Fé inabalável no Senhor. Meus filhos têm fé no Senhor, depende de Deus, tem uma vida reta diante do Senhor. Eu sei que os irmãos aqui, irmãos têm passado por luta, eu tenho acompanhado a luta dos irmãos, mas eu tenho visto homens aqui valorosos, irmãos, mulheres valorosas, que mesmo na luta não se abala, que mesmo na luta, como diz nossa amada irmã Maria, o Senhor Jesus é tudo. Nada mexe com a fé dela, com a vida dela no Senhor. Irmãos, estão buscando ao Senhor. Quantas lutas, mas não é porque nós temos uma vida cômoda nessa terra que nós servimos ao Senhor. Não é porque nós temos uma vida tranquila. Não, nós servimos ao Senhor porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus, Ele é o Deus de nossas vidas. Nós somos chamados por Ele. Jonas foi lançado no mar, e ele vai fazer essa oração que está no capítulo 2. No capítulo 2, vou ler a partir do versículo 1. Ele foi engolido pelo peixe, e no ventre do peixe, diz assim a palavra, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Aleluia, irmão. Irmãos, clamou ao Senhor, e Ele me respondeu. Olha o Salmo 99, eu gosto muito do Salmo 99, esse versículo que fala assim, Salmo 99, 6, Moisés e Arão, entre os seus sacerdotes, e Samuel, entre os que invocavam o seu nome, clamavam ao Senhor, e Ele os ouvia. Aleluia, glória a Deus. Isaías vai no palácio do rei Ezequias, amando do Senhor,
porque Ezequias iria morrer. O Senhor foi lá e falou: olha, usou a boca do profeta. Jesus não tinha morrido ainda naquela época, não tinha vindo na terra, não tinha morrido. Então Deus falava ao homem através do profeta. E Isaías chega para Ezequias e fala: olha, ordena a tua casa, porque você vai morrer. E eu acho muito interessante, eu gosto muito dessa oração, que eu acho uma das orações mais bonitas na Bíblia, a oração do rei Ezequias. Eu imagino que ele estivesse deitado em uma cama, quando Isaías, o profeta, chega e dá essa mensagem que o Senhor iria levá-lo. Eu imagino ele na cama deitado, ele vira para a parede, isso na minha mente, essa imaginação que eu tenho, e ele diz assim: Senhor, mais ou menos assim, eu tenho andado na tua presença, só isso. Senhor, ser servido que eu tenho feito a tua vontade. Oração simples, irmão. E aquela oração chega diante de Deus. Aquela oração é ouvida por Deus. Sabe o porquê que nós temos que ter uma vida de santidade? Porque um dia nós passamos pelos dias maus, irmão. Um dia nós passamos pelo dia de adversidade. No dia de adversidade, no dia mau, nós vamos clamar ao Senhor. E é importante, irmão, que a nossa unidade com o Senhor esteja firme, para quando eu orar, o Senhor ouvir. Apesar da desobediência de Jonas, quando ele orou, o Senhor o respondeu. Aleluia. Clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o tempo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Irmãos, isso é milagre. Isso é milagre. Isso é ação de Deus. Ele orou e Deus ouviu. Nós temos oportunidade. Nós temos oportunidade de voltarmos para o Senhor. Nós temos oportunidade, irmão, de deixar aquilo que não agrada a Deus. Nós temos oportunidade. Vai chegar o momento que nós não teremos mais essa oportunidade. Hoje nós temos essa oportunidade de estar na presença do Senhor. A palavra do Senhor diz que Jonas foi vomitado. No capítulo 3, versículo 2, no capítulo 3, diz assim: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. E prega contra ela. Ele não disse, o Senhor não disse para Jonas: vai lá, Jonas, e ora para Nínive, e ora para os habitantes de Nínive. Não, prega contra ela. Diga para aquela cidade que eu vou destruir aquela cidade. Que eu vou destruir. Aí diz assim no versículo 4: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida, Nínive será destruída. Foi essa a palavra que Jonas pregou. Veja, irmão, não foi para orar para Nínive, mas foi para pregar o juízo de Deus. Nós como igreja, nós temos que pregar para o Brasil, pregar em Cuiabá para os nossos vizinhos. Arrependa-vos, arrependa,
arrependa dos teus pecados, arrependa da idolatria, arrependa dos cultos às imagens de escultura, arrependa-te de tudo que o homem tem feito que não agrada a Deus, da zombaria do nome do Senhor, arrependa dos cultos profanos que têm sido realizados dentro dos templos evangélicos. Arrependa-te. Essa é a palavra, irmão. E você sabe o que aconteceu? Veja só, a Bíblia diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus tem prazer, irmão, na morte do justo, diz a palavra do Senhor. Então, se verdadeiramente, eu creio que o Ander vai ter vida longa, eu creio que o Ander, eu vou estar velhinho e vou vendo se cumprir na vida do Ander muitas das promessas de Deus. Mas o Ander, na minha concepção, e eu creio que na concepção do Senhor Deus, o Ander seria uma das pessoas que Deus teria prazer na morte dele, porque ele é um jovem diferente, ele é um jovem com coração em Deus, um coração transformado, assim como Mateus, Natan também, que eu conheço muito bem. Nós temos a Jéssica, somos mais jovens aqui, e eu conheço o coração de cada um deles, do Douglas ali, não é porque é meus amados, não, eu conheço o coração deles, a sinceridade, a retidão deles para com Deus. Então na vida do justo, o Senhor tem prazer da morte, mas o Senhor não tem prazer da morte do ímpio, o Senhor não tem prazer na morte daquele que está na idolatria, o Senhor não tem prazer na morte daquele que está numa boca de fumo se drogando, o Senhor não tem prazer na morte de um homicida, de um traficante, de uma prostituta, de um adúltero. O Senhor não tem prazer na morte de um fornicador, de um feiticeiro, irmão, mas Ele tem prazer na morte do justo, porque o justo vai morar com Ele, o justo vai morar com Ele. O apóstolo Paulo entendia muito bem isso, o apóstolo Paulo compreendia o que era isso, ele sabia que a morte iria levar ele para o Senhor Jesus. Irmãos, deixa eu dizer mais uma coisa para a igreja, nós não podemos ser insensatos, tolos, nós precisamos ser vigilantes, vivemos tempos difíceis, temos que ser cuidadosos, andar com proteção, lavar as mãos, né? Não podemos nos expor, não somos ignorantes, mas irmãos, não podemos viver com medo. Quem cuida de nós é o Senhor Jesus. Se você faz esse cuidado que é possível ao homem, a gente tem que ter uma vida tranquila. Ficar com medo de tudo? Não, irmão. Jesus é quem cuida de nós, é Ele que tem cuidado de nós. É o Senhor que tem cuidado de nós, irmão. É Ele que nos dá vida, é Ele quem zela por nós. Se nós estamos aqui com vida, glórias a Ele. Pode ser que daqui 2 semanas algum de nós não esteja aqui, eu não sei. Mas se eu morrer em Cristo, irmão, glória a Deus, irmão. O problema é se nós não morrermos com Jesus, esse é o problema. Esse é o problema. Então nós temos esse privilégio. Olha só, Jonas vai pregar para aquela cidade. Ele não foi orar por aquela cidade, mas ele foi levar uma mensagem de juízo de Deus àquela cidade. E ele dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Olha o versículo 5, o que diz: e os homens de Nínive, com aquela pregação de juízo, irmão, de Jonas, creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Pregação de juízo, pregação, a mensagem de Deus para aquela cidade, irmão. E aquele povo se arrepende, aquele povo se volta para Deus, irmão. A Bíblia diz que, no versículo 6, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou sobre a cinza, e fez uma proclamação, de que se divulgou em Nínive, por mandato do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provém coisa alguma,
nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco, e clamaram fortemente a Deus, e se converteram, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus voltará, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria, e não o fez. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, você quer ver esse vírus ser aniquilado nesse país? Se esse país se arrependesse. Mas eu digo mais, irmão, precisa haver arrependimento no meio dos crentes, precisa haver arrependimento no nosso meio. Esses homens que transformaram a igreja do Senhor em um mercado, em comércio, esses homens malignos vão prestar alto preço diante do Senhor. Esses homens que mentem, falando aquilo que Deus não tem dito, vão prestar um alto preço diante de Deus, irmão. Nós como igreja, e somente Deus vai trazer o arrependimento, somente o Espírito Santo de Deus pode trazer o arrependimento à nação. Por que pessoas não deixam o pecado? Porque o Espírito Santo não tocou no coração. Porque no dia que o Espírito Santo de Deus tocar, e ele ouvir a voz de Deus, o homem toca, a mulher se dobra diante do Senhor. Eu conheci uma mulher prostituta. Eu era menino na época. Essa mulher, no início da igreja, as irmãs, elas foram no Baixo Meretriz e pregaram a palavra naquele lugar. E aquela mulher se converteu ao Senhor. Essa irmã hoje tem, imagino, 75, 76 anos, ainda é viva, 77 anos. Mas essa mulher, ela se converteu ao Senhor. Sebastião conhece ela. Sebastião e Ângela conhecem essa mulher. Se converteu ao Senhor. Nós como igreja, irmão, nós temos que pregar. O Senhor não está nos chamando para orarmos pelo Brasil, mas o Senhor está nos chamando para pregar, dizer ao Brasil, dizer a nós como igreja, dizer aos nossos vizinhos, à nossa família, que é hora de se arrepender. É hora de nós nos arrependermos. Nínive se arrependeu, e Deus se arrependeu daquilo que ele iria fazer. Aquilo que Deus ia fazer, que iria destruir a cidade de Nínive, através de uma mensagem pregada. Não foi uma palavra de autoajuda, dessas mensagens baratas, que não é bíblico, mas uma palavra que leva o homem a arrependimento. E Nínive alcançou a salvação, porque deu crédito à palavra de Deus. Irmãos, eu fico imaginando, se nós como igreja do Senhor Jesus, se nós orássemos mais, se nós, lógico que é complicado, porque todos trabalhamos, tempo, às vezes os irmãos não podem, todos nós praticamente que moramos longe, eu acho que o que mais próximo que mora daqui sou eu, mas se todos nós, todos os dias, fosse possível, e todos nós entrássemos nesse templo, e passássemos 2 horas clamando a Deus, invocando, suplicando pela presença do Senhor. Irmãos, isso não acontece hoje. É sempre minoria aqueles que oram. Mas eu fico imaginando, irmão, o que poderia acontecer. Eu fico imaginando a glória de Deus que seria derramada dentro desse templo. A glória do Senhor, ela seria de uma forma tão grande, irmão, que talvez muitos viriam. Aquilo que aconteceu na igreja primitiva, na época dos apóstolos, quando o Senhor Jesus subiu ao céu e falou para a igreja: permanecei em Jerusalém até que sejais revestidos do poder que vem do alto. Aquela igreja, ela não foi cada um para a sua casa, ver televisão, a ficar comendo churrasco, não. Aquela igreja permaneceu, diz a palavra do Senhor, unanimemente em oração. Irmãos, o Espírito Santo de Deus veio como labareda de fogo. O Espírito Santo de Deus, ele opera de uma maneira sobrenatural.
Certa vez, a gente participou, isso são uns 17, 18 anos atrás, de um congresso, eu já contei isso aqui na igreja, e eu me lembro, naquela ocasião, meu coração estava com muita mágoa. Eu tinha passado por um momento, talvez não tinha uma maturidade na obra do Senhor, das coisas de Deus, e eu deixei a mágoa entrar no meu coração, e eu fui naquele dia, naquele culto lá, foi uma palavra muito bonita ali, e eu me lembro daquela irmã que estava ministrando, ela falou assim: irmãos, fecha teus olhos, eu vou fazer uma oração, e vocês vão ver algo acontecer. Eu me lembro dos músicos subirem no altar para tocar, ela falou assim: não, eu não quero que ninguém toque, eu vou cantar. E aquele dia, irmão, eu fechei meus olhos, e aquela irmã começou a orar, e ela começou a cantar um hino. Quando eu fechei meus olhos, era um auditório fechado, não tinha janela como aqui,